Olá pessoal, vocês acham que a Atice está sendo injusta com a Seida ou tá certo ela defender a Sirin? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Agora vamos ao resumo semanal de Força de Mulher, de 17 a 21 de março. O resumo é referente à exibição da novela pela Record TV. Nezir chantageia Bahar e Piril em troca da vida de Sarp. Sirin inventa para Henry que Sarp violentou ela no passado. Bahar, Sarp e as crianças conseguem sair do poder de Nezir e vão para a casa de Atice. Desejo um abençoado final de semana e uma boa semana a todos. Se inscrevam no canal, ative as notificações e também deixe seu like. Henry diz a Sirin que não viu ela ontem. Sirin diz que ele estava ocupado, conversando com algumas mulheres e não queria atrapalhar. Enciumada, ela diz que ele não viu ela por estar rindo com as clientes. Henry diz que então vai ter que compensar ela, e por isso irão jantar no outro dia à noite. Sirin aceita jantar com ele. Swat diz a Munir e Sarp que acha que eles irão matar eles de fome e que não dão comida. Munir diz que eles dão sim, mas a última comida que trouxeram estava cheia de abelhas. Swat pergunta se eles não dão nem água. Munir mostra para Swat uma garrafa com urina. Diz que eles estão bebendo há dias e não deu nenhum problema. Swat toma a urina e se pergunta o que estão fazendo com a Piril. Munir diz que com ela não vai acontecer nada e o problema é com eles. Swat diz a Sarp: "E você, tem certeza que foi o seu filho mais velho? Eu espero que não tenham feito nada com os meus 2 netos." Sarp diz a Swat que foi ele que contou onde eles estavam. Furioso, ele vai para cima do sogro. Diz que ele tirou os seguranças e entregou eles para o Nezir. Munir tenta controlá-lo. Sarp diz a Swat que quer que ele morra. Swat, hipócrita, nega que entregou ele, e a prova disso é que também está ali. Sirin chega em casa e surpreende Edil tentando procurar o dinheiro dos diamantes. Ela volta para a rua e bate à porta de casa. Edil vai atender a porta e Sirin diz que esqueceu a chave. Ela diz que ela parece preocupada e pede que lhe conte o que está acontecendo. Edil diz que precisa de dinheiro. Está muito endividada e precisa de mais ou menos uns 10. Sirin se surpreende e pergunta o que ela comprou para dever tanto dinheiro. Edil confessa que pediu dinheiro emprestado para um agiota, porque precisava de algumas coisas. Sirin pensa que são drogas. Edil jura que não está mais usando, que faz meses que está limpa, mas não conseguiu pagar a dívida com esse agiota. Ela diz que agora estão cobrando juros, e se não pagar, não quer nem imaginar no que farão. Sirin diz que elas irão dar um jeito e pega sua carteira. Edil fica animada pensando que Sirin vai lhe dar as 10.000 libras, mas na realidade Sirin dá 10 libras para ela. Edil joga no chão e Sirin debocha dela. Sirin pega o dinheiro e diz a Edil: "Olha bem para minha cara, meu bem. Você acha mesmo que eu vou te dar esse dinheiro? Logo para você? Acha que eu me importo mesmo com você para te dar tanto dinheiro? Mas você pode comprar um doce. Você devia ter vergonha de gastar seu dinheiro com essas coisas. Você é muito nova. Não faz essas coisas, menina. Ah, e eu estava esquecendo. Nem se deu o trabalho de procurar o dinheiro, porque ele tá todinho no banco. Ai, como você é idiota." Furiosa, Edil vai pro quarto, enquanto Sirin ri dela. Já à noite, Atice vê Seida em sua casa e pergunta o que ela faz ali. Seida diz que quer falar com o Enver e precisa ver seu pai. Sirin pergunta do quê. Seida diz que quer falar com ele e não com ela. Sirin diz que seu pai vai chegar tarde e manda ela dar uma volta para não terem que olhar para a cara dela. Seida diz que tá bem ali e tá frio lá fora. Sirin diz que ela é uma cara de pau. Seida diz: "Não tanto quanto se envolver com o marido da irmã." Edil ouve e ri. Sirin fica sem graça e vai para a cozinha. Atice vai para o quarto e Edil se aproxima de Seida. Sirin surta de ódio por Seida ter falado aquilo e deixa cair farinha de trigo nela. Ela se agacha e vai feito cadelinha para o quarto, para que Seida e Edil não a vejam cheia de trigo. Edil diz a Seida que se sente mal pelo seu primo, porque ele gosta muito da Sirin. Ela diz que ela tem um namorado muito mais velho que compra diamantes para ela, e o nome dele é Swat, e o cara é tão velho que parece o avô dela. Edil diz que ela ainda disse que a Sirin deu em cima do marido da irmã e pergunta se isso é sério. Seida diz que isso não a interessa, que a vida é do Henry e ele sabe bem o que faz. Edil diz que ela disse que a Sirin ficou com o marido da irmã. Isso é um escândalo. E além disso, o Henry nunca teve muita noção do que é bom ou ruim.
Enver chega em casa e Seida o recepciona com um terno abraço. A Tice chega ali e Enver conta para elas que pediu demissão do emprego. Seida diz a Enver que ele não precisa procurar emprego porque ele já tem, e é na cafeteria do Arif. Ela diz que a cafeteria do amigo está abandonada e que seria uma renda para eles. A Tice acha uma boa ideia. Enver fica animado. Diz a Seida que ela é muito boa e pensa em ficar na casa de Bahar para economizar no transporte. No jantar de Nezir, Piril esconde uma faca em seu casaco para atacá-lo. Bahar se dá conta do que ela quer fazer. Ela pergunta se Piril está bem, e ela diz que sim. Bahar diz que ela está um pouco pálida. Vai dar uma olhada, porque não quer que seus filhos fiquem doentes. Ela vai até Piril, coloca a mão na testa dela e diz que ela está com febre. Piril diz que não, mas Bahar diz que ela está muito quente e não deve ter percebido. Ela pergunta a Nezir se pode levar a Piril para o quarto, se não houver problema. Nezir diz que ela pode ir. Bahar diz que então vai levar ela porque vai que ela passa mal subindo a escada. Nezir aceita e Bahar sai com Piril. Bahar manda Piril dar a faca para ela. Piril diz: "Eu não vou dar para você. Eu quero matar esse desgraçado." Bahar diz que ela não vai conseguir matar ele. É mais fácil ele acabar com ela e os filhos dela também. Piril entrega a faca para Bahar, que a esconde. Já no banheiro, Bahar pede que Piril se acalme, que qualquer erro que ela cometer pode prejudicar os filhos dela. Piril, nervosa, pergunta como Bahar tem forças e ficar bem com tudo o que está acontecendo. Bahar diz: "É porque eu sou mãe, eu não me rendo. E você também é mãe, então não se renda." Bahar sai dali, volta para a mesa de jantar e agradece Nezir. Ela consegue, disfarçadamente, devolver a faca na mesa. Doruk pergunta a Nezir se ele não gosta da professora Piril e por quê. Nezir diz que nunca disse isso, e Doruk diz que ele também não disse que gosta dela. Nezir diz que trata ela daquele jeito porque ela fez uma coisa ruim que machucou ele bastante. Doruk pergunta o que ela fez, mas Bahar pede que ele pare de falar. Doruk pergunta se o Ali e o Omer também fizeram alguma coisa que machucou ele bastante. Nezir diz que já chega e irá para seu quarto. Ele avisa que amanhã será um mistério e deixa Bahar tensa. Nissan pergunta à mãe o que ele quis dizer. Bahar responde que não sabe. Sirin entrega 10.000 libras para Edil. Edil pergunta se é para não contar para o Henry que ela ficou com o marido da Bahar. Sirin diz que pode ser e deixa o dinheiro ali na cama. Edil devolve o dinheiro. Diz que agora não precisa mais porque precisa de muita história para contar para o Henry em uma viagem longa. Sirin se irrita e diz que ela escolheu a pessoa errada para ser sua inimiga. Enver chega à cafeteria de Arif para tocar o negócio e Seida ajuda o senhor. Enver diz a Seida: "Filha, a Sirin nunca pensou assim em mim. E olha, eu nunca pediria para ela, mas como pai dela esperava isso." Seida diz: "Bom, é que ela tem esses probleminhas dela, tem que ir para o médico, mas eu tenho certeza que ela também se preocupa muito com você." Os dois se abraçam. Razin comunica a Bahar que ela irá se encontrar com o seu Nezir na sala, enquanto as crianças tomam café da manhã. Bahar pergunta por quê. Razin diz que o seu Nezir quer falar com ela e a dona Piril. Nissan diz que não quer ficar longe de sua mãe e vai até ela. Bahar diz à filha que só vai conversar com o seu Nezir e depois voltará para tomar café com eles. Razin vai até Piril e avisa que o seu Nezir está esperando ela na sala. Piril pergunta como Razin pode fazer isso com ela, com seu pai. Razin diz que só faz seu trabalho. Piril diz que ele viu ela crescer, mas o que esperar dele, que traiu o próprio irmão, por que não trairia os outros? Razin vai embora. Nezir se arruma e fica elegante. Enver agradece Seida por tudo que ela faz e diz: "Você é uma das pessoas mais gentis e mais leais que já vi na vida. Muito obrigado." Seida diz: "Ah, muito obrigada. Você também, pai. Ei, qual é a sua intenção? Quer que eu chore com isso?" Enver responde: "Não, filha. É que toda vez que eu tenho um problema, você aparece." Seida diz que só quer que ele fique bem, que o Arif saia da cadeia e as crianças e a Bahar voltem para casa. Enver diz que ela nunca reclama de seus problemas, mas sabe que é difícil ela não poder conviver com o filho dela. Ele promete que assim que eles resolverem o problema deles, ela será a prioridade deles e irão trazer o Arda para lá. Seida fica emocionada e abraça Enver.
Bahar vai para a sala enquanto os filhos vão tomar café da manhã. Piril também chega ali e pergunta a Bahar o que houve. Bahar diz que não faz ideia. Piril pergunta se ele ficou louco e por que pediu que elas fossem para lá. Nezir chega ali e dá bom dia a elas. Ele coloca um óculos em cima da mesa. Piril reconhece o óculos, diz que são de seu pai e pergunta a Nezir se ele também está ali. Nezir diz que ele está vivo e que ela não precisa se preocupar. Piril fica tensa e Nezir observa o anel que Piril tem no dedo. Ele diz a ela que não sabe como Sarp Sesmele pode ter comprado um anel daquele e que é muito caro. Nezir diz que ela tirou o anel que o filho dele havia dado para colocar aquele. Nezir pega o anel que Mert havia dado para Piril e mostra para Bahar. Ele diz que imagina que elas devem estar loucas para saber por que estão ali e dá direito delas perguntarem o que quiser. Piril pergunta do Sarp, onde ele está. Nezir diz que ele está vivo e ali por enquanto. Bahar pergunta se ele vai matar o Sarp. Nezir diz, e existe algum motivo para eu não matar? Bahar diz que o Sarp viveu anos pensando que ela e seus filhos haviam morrido e questiona se ele não acha que ele já sofreu bastante. Ela e Piril imploram que Nezir liberte Sarp. Nezir diz, que cena mais comovente, eu fiquei emocionado com isso. As duas esposas do Sarp Sesmele estão me implorando para deixar o homem vivo. 2 mulheres, ele tem muita sorte. Tem 2 mulheres que poderia fazer qualquer coisa por ele. Mas isso é verdade. Vocês fariam qualquer coisa para salvar a vida do Sarp Sesmele? Qualquer coisa? Estariam dispostas? Piril diz que é claro que sim. Nezir pergunta se Bahar também. Bahar hesita um pouco, mas diz que ela também. Nezir pega o anel e pergunta se elas se casariam com ele, por exemplo. Piril e Bahar ficam chocadas. As crianças tomam café da manhã e os gêmeos estão brincando ali na sala. Bahar chega ali na cozinha e Leila a cumprimenta. Leila diz que eles haviam deixado ela em outro lugar, mas não sabe por que hoje permitiram que ela fosse ali. Bahar senta para tomar café da manhã com os filhos. Ela se relembra quando perguntou a Nezir se ele estava brincando, que aquilo não podia ser sério. Piril ficou nervosa. Perguntou como ele poderia sugerir uma coisa daquelas e se estava louco. Nezir disse que não entendeu por que ela reagiu daquele jeito, que não há nada que impeça as duas de fazer isso. Afinal, a Bahar não é mais casada com ele, e o casamento da Piril não é válido na lei. Ele disse que alguma delas poderia usar aquele anel. Nissan diz a Bahar que não encontra seu elástico de cabelo. Doruk devolve o elástico da irmã e ela questiona por que estava com ele. Doruk diz, é que eu ia usar. Quando meu cabelo crescesse mais e ficasse igual do tio Nezir, eu ia amarrar, ia fazer um rabo de cavalo. Uma das empregadas de Nezir diz, ai que lindo, ele quer ser igual ao seu Nezir. Bahar diz a Doruk que nunca mais é para ele pegar as coisas sem permissão e manda ele pedir desculpas para Nissan. Doruk pede desculpas e Nissan perdoa ele, dizendo para não pegar mais. Piril chega ali na sala e ela e Bahar se encaram. Piril se relembra quando disse a Nezir que não podia acreditar que ele estava pedindo ela em casamento, sendo que há uns anos era a noiva do filho dele. Nezir disse que não seria um casamento real, que não iria levar ela para a cama e nem a Bahar. Ele disse que quem resolvesse se casar com ele iria morar naquela casa com os filhos, e a outra vai poder fazer o que quiser. Nezir disse que o Sarp Sesmele vai poder retomar a vida dele normalmente, enquanto uma delas morar ali com ele, com seus lindos filhos. Bahar disse a Nezir que não poderia fazer isso, que a questão não é só ela e que seus filhos estão envolvidos. Piril disse que também tem filhos e perguntou se os dela valiam mais que os seus. Bahar disse que nunca falou isso e deixou claro que não iria envolver seus filhos nesse problema todo. Nezir disse a Bahar que estava tudo bem e perguntou quando elas iriam querer se despedir do Sarp, já que não chegavam a uma decisão. Bahar implorou que Nezir não fizesse isso e ele disse que então iriam conversar. Piril disse a Nezir que não importa se o Sarp é Sarp ou Alp, mas é casada com ele e que ele deveria escolher a Bahar para se casar. Bahar disse que o que aconteceu não teve nada a ver com ela e nem seus filhos, então acha que ele deveria se casar com a Piril. Piril e Bahar discutiram, e Bahar disse que ela e seus filhos são inocentes. Piril disse que ela não era tão inocente, porque não foi sua irmã que provocou a queda do Sarp na balsa. Bahar disse a Nezir que ele sabia muito bem que seus filhos
cresceram sem pai. Achava que seu marido estava morto. Enfrentou a pobreza e uma doença que quase a matou. Ela perguntou o que ele queria deles, que eles eram vítimas. Piril disse que tudo aquilo aconteceu por causa da irmã dela e que ela salvou a vida dele. Ela disse a Nezir que, se ele quer machucar o Sarp, então deve se casar com a Bahar, porque é ela quem ele ama. Já na atualidade, Nezir avisa Bahar que agora ela é livre naquela casa, que eles poderão sair pela casa quando quiser. Doruk fica animado. Já no quarto, ele diz a Nissan que o tio Nezir vai arrumar o jardim para eles brincarem. Nissan se irrita e diz à mãe que agora ele está chamando aquele homem de tio. Doruk pergunta se então deve chamar ele de vovô. Nissan diz que de nome nenhum, porque ele é um homem muito mau. Doruk diz que ele não é mau. Ele comprou coisas de jardineiro para ele e brincou. Nissan diz que ele é tonto, que ele é inimigo de seu pai e que por culpa dele a tia Yelis. Bahar interrompe a fala da filha antes que ela fale demais na frente de Doruk. Doruk diz a Nissan que então vai falar pro tio Nezir gostar do papai, porque ele é muito legal. Ele pergunta à mãe o que o tio Nezir fez para a tia Yelis. Bahar diz que ele não fez nada. Bahar se relembra quando Nezir disse que o casamento também salvaria a vida do Swat e do dono do café, o Arif. Bahar se surpreendeu e perguntou se o Arif também estava ali. Nezir disse que não, que ele estava na cadeia. Bahar perguntou por quê, e Nezir disse que ele foi culpado em ajudar em um assassinato. Ele disse que mataram uma vizinha dela, Yelis. Bahar enfrentou Nezir. Diz que por culpa dele a Yelis morreu e agora mandou um homem inocente para a cadeia. Ela disse a Piril que ela deveria casar com o Nezir, que um homem inocente não poderia ficar na cadeia por culpa dela. Nervosa, ela disse que o Arif não tem culpa de nada e está em uma prisão. Piril diz que então ela que case com o Nezir. Assim poderá salvar a vida do ex-marido e do namorado também. Bahar gritou com Piril. Nezir disse que já se incomodou por elas não tomarem uma decisão. E então, nesse caso, ele irá decidir. Razin diz a Nezir que o Swat não para de chorar desde que chegou. E o Sarp está tratando ele mal. Nezir diz que isso é ótimo. Ele vai até onde mantém os três. E Swat quer conversar com Nezir, mas é ameaçado com uma arma. Sarp pergunta de Doruk para Nezir. Nezir diz que não fez nada, que o Doruk está vivo. Swat pede que Nezir deixe ele ir embora com a Piril e seus netos, que ele queria o Sarp e entregou para ele. Ele confessa que falou de propósito onde o Sarp estava através do microfone que ele deixou escondido na suíte da Piril. Sarp se enche de ódio e Nezir diz que em pouco tempo irá dar boas notícias para o Sarp. Ele diz que em breve será seu casamento. Nezir pede que ele adivinhe com quem irá se casar, que pode ser com a ex-esposa ou com a atual. Ele diz que isso não interessa, afinal será os filhos dele que estará correndo em seu quintal. Nezir sai e Sarp fica abalado com a notícia. Swat começa a passar mal. Diz que não pode ser a Piril, tem que ser a Bahar. Ele diz a Sarp que vai ser a Bahar, porque o Nezir sabe que ele não gosta de sua filha. Piril leva os gêmeos para brincar com Nissan e Doruk. Ela diz a Bahar que quer que as duas conversem. Doruk fica observando algumas canetinhas que compraram. Piril diz a Bahar que espera ela no corredor. Piril diz a Bahar: o Nezir não vai querer te machucar, Bahar. Agora a mim, ele me odeia. Então se você se casar com ele, não vai ficar presa aqui. Vai fazer o que quiser. Aliás, uma hora ele vai entender que cometeu um erro e vai te deixar sair. Mas eu nunca serei livre. Bahar, você teve uma vida difícil. Se aceitar se casar com ele, agora você vai poder ter tudo o que quiser. Seus filhos vão estudar em um bom colégio e irão te respeitar em qualquer lugar só por ser a esposa do Nezir. Vocês vão viver seguros. Bahar diz: incrível, isso é verdade, então você deveria se casar com ele. Piril diz que seu pai sempre lhe deu tudo o que pediu. Bahar diz: agora eu entendi. Como eu não tenho dinheiro, os meus filhos terão que sofrer e vão ter que viver com um louco para que não falte nada para eles? É isso? Piril diz que ela não precisa pensar desse jeito. Garante que ninguém vai sofrer e que pode ajudá-la. Ela diz que se no futuro o Nezir quiser se separar dela, ela vai poder seguir em frente sem se preocupar pelas finanças. Bahar diz: tá, eu sei o que posso fazer. Doruk vai para o banheiro e começa a fazer desenhos em seu braço com as canetinhas.
Kismet mostra para Arif uma foto de Nezir e diz que ele é um homem de muito dinheiro. Ela conta que a esposa do Sarp foi mulher do filho dele há uns anos e acredita que o Sarp assassinou o Mert Kokimase acidentalmente. Ela diz que a versão que o Nezir deu foi que o Mert morreu em um acidente de carro. Tudo isso para que o Sarp não fosse para a cadeia. Kismet diz que a sentença do Sarp seria de poucos anos, por ter matado ele em legítima defesa, e é por isso que o Nezir não quis denunciá-lo, para poder se vingar. Arif pergunta se eles estão bem e onde está a Bahar. Kismet diz que é isso que está tentando descobrir, que o Nezir mora em uma mansão e pode ser que todos estejam lá de reféns. Arif pede que a irmã então fale com a polícia. Kismet diz que não pode porque não tem nenhuma prova e não quer encrenca com o Nezir. Ela diz que ele vai ter que esperar enquanto ela age. Arif diz que precisa contar isso para o seu Enver. Nezir recebe uma ligação e fica furioso. Ele anota o nome de Kismet em uma agenda. Nezir manda seu contato investigar tudo o que a Kismet andou fazendo nos últimos dias. Ele diz a Razin que o dono do café contratou uma boa advogada, que ela está investigando há uns dias o que aconteceu no acidente do Mert e só agora ficou sabendo. Razin pergunta se ele quer que ele investigue. Nezir pede que ele não se preocupe e que ele já tem coisas para estar de olho. Kismet vai ao bairro e ela e Enver se conhecem. Enver já sabe que ela é advogada de Arif e Kismet diz que ele mandou um abraço para ele. Enver fica contente e ele e Kismet entram na cafeteria para conversarem. Kismet pergunta se Enver gostaria de visitar o Arif amanhã. Enver fica entusiasmado, mas Kismet pede que isso seja um segredo entre eles. Ela diz que o Arif precisa falar algo importante para ele. Kismet diz que a Dona Tice também não pode saber do encontro. Ela diz que pela segurança do Arif, ninguém pode saber, e que ele parece gostar muito dele. Enver diz que sim, que o Arif foi um grande amigo, ele tem um bom coração, e todos amam ele. Emocionado, ele diz a Kismet que não sabe o que fariam sem o Arif, que ele ajudou muito eles, que sempre estará em dívida com ele. Kismet também se emociona ao saber como o irmão é bondoso. Enver jura à advogada que o Arif não teve nada a ver com o assassinato da Yelis e que ele não tem relações com os assassinos dela. Kismet diz que sabe disso, mas o pai dele, o Yusuf, tem sim. Enver se surpreende. Nezir vai ao anexo e Sarp pergunta se não é verdade o que ele disse sobre querer se casar. Nezir diz que é verdade sim. Sarp tenta ir para cima dele, mas é contido pelo segurança. Ele diz que o Nezir é um covarde infeliz e que vai pagar por tudo que fez. Nezir pega uma arma e aponta no pescoço de Sarp. Logo, ele dá uma coronhada em Munir, que o faz desmaiar. Razin fica ali olhando. Nezir percebe que Munir ainda está vivo. Ele entrega a arma para Razin e manda ele eliminar o irmão dele, porque já não há espaço para os três ali. Munir reage e fica olhando para o irmão. Razin pega a arma e aponta para Munir. Munir diz: "Pode atirar, irmão, senão vai sobrar para você." Razin não se atreve a matar o próprio irmão e diz a Nezir: "Desculpa, mas não vou matá-lo." Nezir pega a arma, aponta para Razin, mas diz que então tá bom, que ele não traiu o irmão dele. Ele manda os outros empregados trazer o jantar dos convidados. É uma galinha viva e Nezir diz: "Bom apetite." A galinha fica ali no quarto. Já do lado de fora, Razin não resiste e acaba chorando pela situação. Artice diz a Enver que o seu Henry está chamando a Sirin para sair direto. Enver diz que qualquer um gostaria de ser o sogro do seu Henry, mas na verdade não confia na Sirin. Artice tem esperanças que a filha mude algum dia, mas Enver duvida que isso aconteça. Edil fica sabendo que Henry e Sirin irão jantar juntos. Em tom de ameaça, ela deixa Sirin com medo de revelar o que sabe sobre ela para o primo. No jantar, Nezir chega ali e dá boa noite. Doruk é o único que responde. Razin vai ao escritório de Nezir, abre a agenda e descobre que o nome da mulher que está investigando é Kismet. Doruk fica olhando Nezir e ele pergunta se ele está bem. Doruk diz que chorou um pouco, porque sua mãe queria que ele tomasse banho, mas não gosta muito. Nissan diz que ele gosta sim, e amanhã ele vai ter que tomar. Doruk diz que já falou que não quer mais tomar banho, e agora só vai lavar a mão. Nissan pergunta por que isso. Doruk levanta a manga do casaco e mostra os desenhos que fez em seu braço.
Nissan diz à mãe que ele desenhou tatuagens no braço. Nezir fica emocionado e Doruk vai até ele para que veja as tatuagens que fez. Ele diz a Doruk que adorou os desenhos que ele fez. Nezir quase chora, fica muito emotivo e se retira da mesa do jantar. Razin pergunta o que aconteceu. Nezir pergunta por que ele estava no escritório. Razin diz que foi fechar a janela porque começou a chover. Sirin e Henry jantam juntos. Tramando um plano diabólico, Sirin inventa para Henry que discutiu com sua mãe, porque uma coisa que aconteceu há anos, que ela já superou, mas não queria lembrar. A demônia cacheada diz a Henry que isso aconteceu quando era mais jovem, e mente dizendo que o ex-marido de sua irmã abusou dela. Henry fica chocado. Sirin diz que ninguém acreditou nela, que todos pensavam que ela gostava dele, e ele disse que ela só queria destruir a relação dele com sua irmã. Henry diz que eles deveriam ter acreditado nela. Sirin, víbora, diz que a culpa foi sua, porque não teve coragem de confessar o abuso que sofreu. Henry cai na mentira de Sirin e ela faz questão de manchar a imagem de Sarp para Henry. Sirin diz que o pior de tudo é que o ex-cunhado quer ficar com sua irmã e por isso discutiu com sua mãe, porque não quer que isso aconteça. Se fazendo de vítima, a ordinária diz que não quer prejudicar a Bahar, e se ela ficar feliz com o Sarp, talvez seja melhor deixar tudo para trás. Sirin diz que gosta muito da Bahar, que ela é sua única irmã. Henry diz que pensou que ela não tivesse uma boa relação com a irmã dela. Sirin diz que é ela que não gosta dela, porque sua mãe abandonou a Bahar para ficar com seu pai, e a Bahar acredita que ela é a culpada. Psicopata, ela diz que não pode julgar a Bahar e acredita que a irmã está na razão de ficar chateada. Henry segura nas mãos da satânica e diz que ela é muito boa e generosa. Sirin diz que só quer ajudar a irmã no que puder. Razin consegue o telefone de Kismet. Escondido de Nezir, Razin leva um saco e deixa do lado de Munir no anexo. Sarp abre o saco e tem comida e água limpa. Ele acorda Munir e diz que o irmão dele deixou ali. Suat também acorda. Sarp e Munir veem que Razin também deixou medicamentos. No dia seguinte, Sirin diz a Atice que ontem o Henry confessou que está apaixonado por ela. Atice fica feliz e Sirin conta que ficou sem reação. Ela diz à mãe que ficou vermelha e seu coração está batendo muito rápido. Ever chega ali na cozinha e pergunta a Atice o motivo da alegria da Sirin. Sirin diz que está muito feliz e sai da cozinha. Atice chora de emoção. Diz ao marido que não vê a filha sorrir assim há muito tempo e ela está muito contente. Enver diz que sente a mesma coisa. Um dos seguranças vai ao anexo e diz a Sarp, Munir e Suat que veio deixar o café da manhã. Ele joga grãos de galinha neles. Munir diz que o Nezir não vai deixar eles saírem vivos dali. Razin pensa em entrar em contato com Kismet. A empregada de Nezir deixa alguns elásticos para Doruk. Doruk a agradece. Nezir pergunta à empregada por que ele quer elástico. A mulher responde: é que ele estava com inveja do senhor. Ele quer deixar o cabelo crescer para amarrar também, e por isso eu trouxe. São iguaizinhos aos seus. Nezir fica contente e ele e Doruk se olham. Enver pergunta a Edil por que ela acordou tão cedo. Edil diz que vai viajar com o Henry para vender alguns terrenos no interior. Henry chega à casa deles e cumprimenta Enver e Atice. Sirin também fala com ele e faz charme. Edil chega ali para viajar com o primo. Depois, Edil diz a Henry que acha que ele quer uma nova esposa. A Sirin é linda e que a família dela vai adorar. Henry pergunta do que eles falam. Edil diz que eles não falam nada para ela, mas que o seu Enver e a dona Atice estão felizes que a Sirin e o Suat irão terminar. Henry pergunta quem é o Suat. Edil diz que acha que é o namorado dela. É muito mais velho e muito rico. Ela diz que talvez a Sirin esteja com ele só pelo dinheiro. Henry diz que nem todos que saem com gente rica é porque está atrás do dinheiro. Nezir prepara um parque de diversão para as crianças brincarem no jardim. Razin leva uma bola de futebol para Doruk e ele, animado, lhe dá um abraço, o que deixa Razin sem reação pelo carinho do menino. Doruk manda um beijo para ele e pede que ele mande de volta. Razin fica sem jeito e pede que ele vá brincar com a bola. Atice diz a Seida que queria agradecê-la por ter limpado a cafeteria do Arif e ter poupado esse trabalho para o Enver. Enver visita Arif na prisão e os dois se abraçam.
Arif pergunta se a Bahar ligou para ele, mas Enver nega. Arif diz que eles não estão mais onde estavam, que a Kismet foi procurá-los e eles já não estão mais lá. Ele diz que a casa toda estava aberta, e Enver pergunta se ele sabe onde eles estão. Arif diz que não sabe, e Enver fica preocupado. Ele diz que eles precisam falar com a polícia, mas Arif diz que a advogada vai procurar eles, e pediu para não irem atrás da polícia. Enver pergunta como foi que ele encontrou essa advogada. Arif diz que o governo que escolheu, e que ela é muito boa. Ele pergunta como todos estão, e Enver diz que está tudo tranquilo, e está cuidando da cafeteria dele. Arif o agradece. Enver diz que vai levar o dinheiro para ele que está rendendo. Arif diz que ele vai ficar com metade do valor das vendas. Ele pergunta se a Sirin continua dando problemas. Enver diz que ela está mais tranquila, mas está dando em cima do Henry. Arif se surpreende e pergunta se a Seida sabe disso. Enver pergunta por quê. Arif revela que aquele homem é o pai do Arda. Enver se surpreende com a revelação. Henry diz a Edil que quer visitar o bairro deles e cumprimentar a mãe da Seida. Edil diz a Henry que eles precisam falar sobre uma coisa. Ela diz que ouviu uma coisa, mas não sabe como explicar para ele, e é bem desagradável. Edil diz que parece que a Sirin teve alguma coisa com o marido da Bahar há uns anos. Henry manda ela parar, diz que já sabe de tudo e que a Sirin lhe contou. Edil se surpreende pela falta de reação do primo, sem imaginar a mentira que a víbora contou para ele. Bahar pegou no sono e Nissan e Doruk descem para almoçar. Atice liga para Enver e pergunta onde ele estava nas últimas horas, porque estava preocupada. Enver diz que ficou sem bateria, não tinha percebido, agora está no café e depois se falam. Enver vai voltando para a cafeteria e se surpreende ao ver Atice ali na frente. Enver pede desculpas e diz que não sabe o que dizer. Atice diz, claro que não, eu percebo quando você está mentindo. Enver diz que prometeu para uma pessoa que não diria para onde iria. Atice se chateia e diz a Enver que ele é um sem-vergonha. Enver confessa para a esposa que foi ver o Arif e que ele queria lhe ver. Atice se surpreende e Enver diz que a advogada conseguiu essa visita, mas pediu que ele não contasse para ninguém. Ele diz que a advogada foi procurar a Bahar na casa escondida, mas não tinha ninguém lá. Enver diz que o Arif está angustiado, porque eles deixaram tudo na casa e está com medo deles terem sido sequestrados. Atice fica em pânico e sai correndo, dizendo que vai falar com a polícia. Enver vai atrás dela. Bahar acorda e entra em desespero ao não ver os filhos no quarto. Ela sai correndo atrás deles e acaba tropeçando em uma caixa. Bahar abre a caixa e tem um vestido de noiva. Nissan e Doruk chegam ali e a empregada avisa que eles estavam comendo. Doruk abre a caixa e diz que é um vestido. Nissan pergunta à mãe por que eles mandaram um vestido de noiva para ela. Bahar diz que não sabe e começa a chorar de nervosismo. Nezir observa a cena atrás da parede. Doruk e Nissan abraçam a mãe, tentando consolá-la. Salih pergunta a Arif se ele tem esposa. Arif diz que não, mas já foi noivo uma vez. Yusuf diz que não foi só uma vez e que a Bahar também foi noiva dele. Arif diz que ela continua sendo sua noiva. Yusuf pergunta como assim e diz a Salih que o Arif só sofre com essa tal de Bahar. Salih diz que ele deveria apoiar o filho dele e que ele gosta dessa moça. Ele diz que o filho dele fica vermelho quando fala da Bahar, e isso é porque está perdidamente apaixonado por ela. Arif sorri e se relembra de momentos felizes com Bahar. Enver leva Atice até Kismet e diz que convenceu ela a falar com ela. Kismet diz a Atice que sabe que ela está com medo, mas falar com a polícia agora não é conveniente. Ela diz que está fazendo de tudo para encontrar a filha dela e os netos, mas pede mais um tempinho. Depois, a funcionária de Kismet diz a ela que ligaram para ela, dizendo que tinha uma informação muito importante a respeito do Arif e que faria uma chamada de vídeo. Kismet assiste Sarp pedindo ajuda e contando que estão na casa do Nezir Kokimase. Kismet sai imediatamente do escritório e dá ordens. Enver diz a Atice que sabe que aquele não é o melhor momento, mas não vai dar certo a Sirin com seu Henry. Atice diz que não está entendendo, e é o destino que vai decidir tudo isso. Edil começa a escutar a conversa atrás da porta. Enver diz a Atice que não quer que a Sirin e o Henry namorem, porque isso será um caos.
Ele pede que ela confie nele e não permita que a Sirin saia com seu Henry. Atice diz que ele viu a felicidade da Sirin e o importante é as filhas serem felizes. Enver decide confessar à esposa que o Henry é pai do Arda, o pai do filho da Seida. Edil fica em choque. Atice também está surpresa e pergunta a Enver como assim. Depois, Edil aparece na sala e finge que nem ouviu nada. Enver diz que ela voltou muito rápido da viagem. Edil diz que eles nem foram viajar, porque no caminho a mãe do Henry ligou avisando que não estava se sentindo bem, e aí tiveram que voltar. Já no quarto, Atice diz a Enver que amanhã irão falar com a polícia. Enver pede que deem tempo para a Dona Kismet. Atice diz que não vai esperar, e amanhã mesmo falará com a polícia. Sirin chega em casa e exala alegria. Atice pergunta a Enver se o seu Henry já sabe que é o pai daquele menino. Enver diz que ainda não sabe, que a Seida ainda não contou para ele. Atice diz que talvez ela nunca conte e que eles também não podem falar. Enver pergunta por quê. Atice diz: por favor, não me entenda mal. Já tá feito. A Seida também não contou para ele. É ela que tá escondendo isso dele. Se o Arif não tivesse te contado, nós também não saberíamos. Não vamos nos envolver nisso tudo. Enver diz que a Seida é como se fosse da família e questiona se ela vai fingir que não sabe de nada. Ele diz que não podem ser cúmplices disso e que ela vai entregar a Sirin sabendo disso. Atice diz: você não vê que a nossa filha não voltou ao normal desde que conheceu ele? Aliás, assim ela deixaria aquele SWAT. Faz muito tempo que não vejo a nossa filha tão feliz e cheia de vida desse jeito. Por isso nós não iremos abrir a boca. Enver, irritado, diz: você tá falando isso mesmo, minha querida esposa? Atice, que voltou a ser um porre, diz: sim, porque sua querida esposa também é mãe. Kismet manda várias viaturas da polícia ao resgate de Bahar e os demais na mansão de Nezir. O delegado diz a Kismet que espera que a informação dela esteja correta, pois está arriscando tudo mandando os policiais até a mansão do Kokimase. Os policiais chegam à mansão de Nezir com o mandato. Eles entram na casa em busca dos reféns. Nezir aparece ali fora com Razin e seus homens. O policial entrega o mandato para Nezir. Eles começam a revistar a mansão de Nezir. No entanto, eles não encontram nada ali e ninguém. Enquanto isso, Bahar, os filhos e Sarp estão na frente da casa de Atice. Bahar bate a porta da casa da mãe. Atice ouve a batida na porta e, animada, diz a Enver que é a Bahar, que ela voltou. Atice vai abrir a porta e se emociona ao ver a filha ali. As duas se abraçam com muito amor. Sirin entra em choque. Enver também se emociona. Atice abraça os netos. Bahar abraça a Enver e o chama de pai. As crianças também abraçam o avô. Sirin, demônia, aparece ali e, hipócrita, dá as boas-vindas a eles. Sarp encara ela. Sirin abraça Bahar. Diz que estava muito preocupada e dá as boas-vindas para ela. Sarp diz que está indo embora, que eles se veem depois. Nissan pergunta se o pai vai para a casa dele. Sarp diz que vai ver eles de manhã, mas agora precisa ir. Nissan, alterada, diz: então vai, e é melhor nem voltar se for para sempre estar sumindo. Não volta mais. Sarp promete que irá voltar amanhã. Nissan diz que não quer ver ele nunca mais. Doruk diz que não. Pede que o pai não vá embora. Nissan diz a todos que os odeiam. Eita, gente, essa fresca puxou a tia dela. Ô menina boa pra tá berrando a novela inteira. Não. Bahar diz à filha que o pai dela não vai a lugar nenhum e que agora vai ficar tudo bem. Nissan pede que a mãe jure que ele não vai embora. Enver diz que já está tarde e Sarp decide então ficar ali na casa deles. Nissan abraça o pai. Doruk pergunta se o pai irá ficar para sempre. Bahar pede que todos entrem e que já está muito tarde. Edil chega ali na sala. Atice diz a Bahar que a Edil está morando com eles e que alugaram um quarto. Atice diz a Edil que aquela é sua filha Bahar, seus netos Nissan e Doruk e seu genro Sarp. Sirin revira os olhos quando a mãe diz que Sarp é seu genro. Edil diz que é um prazer conhecê-los e vai para o quarto. Sirin também vai para o quarto. Ela sente que seu mundo desmoronou. Já na sala, todos se abraçam como família, a pedido das crianças. Enver diz que eles fizeram muita falta nesse tempo. Todos se sentam.
Enver pergunta como eles conseguiram vir do nada. Atice diz que é melhor falarem disso amanhã. Bahar concorda com a mãe e diz que eles estão muito cansados. Enver diz que precisa dar a boa notícia para Seida. Sirin revive os momentos que passou com Sarp e fica atônita. Seida recebe a ligação de Bahar. Seida fica toda alegre ao ouvir a voz da amiga e diz que está super feliz e é a melhor noite de sua vida. Bahar, animada, diz que eles estão na casa de sua mãe e que todos estão bem. Seida fica feliz e as crianças querem falar com ela. Seida diz às crianças que amam eles e está louca para vê-los. Doruk diz que o papai também está ali e vai passar para ela dar oi. Sem graça, Sarp pergunta se Seida está bem. Seida diz: "Você é um sem vergonha. Como você tem coragem de falar comigo? O que você estava fazendo com a Bahar?" Sarp dissimula. Diz que estão todos bem e que vai passar para Bahar. Seida diz a Bahar o que aquele homem está fazendo lá com a família. Bahar diz: "Tá bom, amanhã nos falamos melhor. Um beijo." Kismet recebe a ligação de Enver. Enver conta para ela que a Bahar, o Sarp, a Nissan e o Doruk estão ali em sua casa. Kismet se surpreende e Enver diz que eles acabaram de chegar. Kismet diz que está indo para lá. Atice fica sabendo que a advogada está indo para casa. Ela diz a Enver que vai no quarto da Sirin pegar um travesseiro para as crianças dormirem. Quando Atice vai entrar no quarto de Sirin, acaba batendo a porta na cara dela, já que ela estava ouvindo atrás da porta. Sirin pergunta o que a mãe quer ali. Atice diz que quer um travesseiro. Sirin pergunta o que eles estão fazendo ali e exige que Atice mande eles embora. Atice diz que não vai fazer isso. Pega o travesseiro e sai do quarto da bruxa. Enver diz a Bahar que a dona Kismet está a caminho e não deve demorar a chegar. Bahar pergunta quem ela é. Enver diz que é a advogada do Arif. Nissan diz à mãe que esqueceram de ligar para o Arif e pede que liguem agora. Doruk pede que avisem que eles já voltaram. Enver inventa que já ligou para ele, mas ele não atendeu e já deve estar dormindo. Nissan diz que não tem problema, que podem ir amanhã no café e fazer uma surpresa para ele. Enver diz que o Arif não está mais no café, que ele e o pai dele foram viajar e irão voltar em alguns dias. Sarp pergunta o que a advogada dele tem a ver com eles. Nervosa, Bahar diz que ela tem tudo a ver. Já no quarto, Bahar e Atice voltam a se abraçar e expressam seu amor. Atice pergunta como eles chegaram ali e se agora estão seguros. Bahar diz que os homens disseram que sim, mas não sabe. As crianças vão para o quarto dos avós dormirem. Yusuf assume para Arif que teve uma filha com outra mulher e questiona como ele sabe dela. Arif diz que já sabe disso desde criança. Yusuf diz que ele nunca comentou nada com ele. Arif diz: "E o que eu diria para alguém que não cuidou da própria filha?" Bahar conta a Enver e Atice tudo o que passaram nas últimas semanas. Ela explica que dividiram o mesmo teto com a Piril. Enver pergunta para onde eles foram depois que saíram da casa de campo. Bahar pergunta como ele sabe disso. Enver diz que o Arif ficou sabendo pela advogada, que pediu que ela fosse averiguar. Bahar fica animada por Arif se preocupar com eles, e conta a Enver que foram localizados pelo Nezir. Sarp aparece ali na sala. Kismet chega à casa de Atice e Enver e conhece Sarp e Bahar. Kismet diz que então ela é a famosa Bahar Sesmele e que o Arif falou bastante dela. Bahar diz que é um prazer e diante de Sarp pergunta como o Arif está, o que deixa ele incomodado. Kismet diz: "Ele está muito bem, mas estaria melhor te vendo. Mas não se preocupa, ele está bem. Amanhã irei visitá-lo e posso mandar lembranças." Bahar diz que sim. Eles se sentam para conversar. Sarp, em tom irritado, pergunta a Kismet o que o cliente dela tem a ver com eles. Kismet diz: "Você deve estar falando a respeito do Arif. Pelo visto o senhor ainda não está sabendo. O Arif foi detido por causa do homicídio da senhora Yelis. Como foi que mandaram o Arif para a prisão, se não foi ele que cometeu esse assassinato? Como alguém deixou a arma do crime no café dele? Como é possível a polícia estar acusando ele de um crime que não cometeu?" Nervosinho, Sarp diz: "E como é que eu vou saber? Por que a senhora está me perguntando isso?" Kismet rebate: Porque prenderam o Arif poderia beneficiar alguém em muitos aspectos. E quer saber? Eu só consigo pensar em uma pessoa."
Sarp diz que não está entendendo e por que ele se beneficiaria se o Arif ficasse preso. Kismet diz: eu só consigo pensar em um motivo, e olha para Bahar. Ela questiona como eles conseguiram fugir do Nezir. Sarp interrompe e confronta como ela soube que eles estavam naquela casa. Kismet diz que recebeu uma chamada de vídeo e ele estava pedindo ajuda. Bahar pergunta a Sarp quem fez a chamada de vídeo. Sarp revela que foi o Razin. Kismet diz que mandou policiais para resgatá-los, mas quando chegou não havia nem sinal deles na mansão do Korkmaz. Ela diz que quer saber como eles fugiram. Sarp pergunta por que devem responder isso. Kismet diz: porque antes de tudo eu sou advogada, e em segundo lugar, porque o Arif não pode ficar naquela prisão por tantos anos, por um crime que ele não cometeu. Bahar diz a Kismet que vai contar tudo. Sarp interrompe e diz que ela não é obrigada a falar isso. Bahar diz que quer falar, o Arif é inocente, e é o dever deles ajudá-lo. Sarp fica todo nervosinho.